Os capilares, eles podem ser agrupados em 4 conjuntos, em 4 grupos. Capilar contínuo ou somático. Capilar fenestrado ou visceral. Temos ainda os fenestrados sem diafragma nas suas fenestras. E temos um tipo específico que é o capilar sinusoide. Então vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de capilares. Bom, capilar contínuo ou somático são capilares que têm ausência de fenestras em sua parede. Por isso que esses capilares eles são chamados contínuos, porque eles não têm orifícios, buracos na sua parede. Eles têm uma parede contínua, lisa. Tá? São encontrados em todos os tipos de tecido muscular, conjuntivo e glândulas exócrinas, além de serem encontrados também no tecido nervoso. Então, olha só, são vasos capilares, então são vasos bastante delgados, que apresentam, da mesma forma que todos os capilares, endotélio apoiado numa lâmina basal. Porém, a diferença desses capilares com relação aos outros é que a sua parede é uma parede lisa, sem fenestrações. Por isso o nome de capilar contínuo. Ok? Olha só, aqui a gente está vendo um corte transversal de um capilar contínuo, né, mostrado por uma foto de microscópio eletrônico. Aqui a gente está vendo o núcleo. Esse núcleo é o núcleo de uma célula endotelial, né? E as cabeças das setas estão mostrando aqui, ó, zônulas de oclusão, ok? As setinhas curtas aqui estão mostrando essas bolinhas bem pequenininhas aqui, olha, são vesículas de pinocitose. A pinocitose é um processo de transporte de partículas líquidas, né? E essas partículas líquidas elas vão tanto do meio intra para o meio extra, quanto do meio extra para o meio intra, e elas não transitam pelo citoplasma da célula livre, né? Elas ficam envolvidas numa membrana, por isso que chamam vesículas de pinocitose. Tá? E aqui a gente está vendo dobras do citoplasma das células endoteliais adentrando a luz do vaso, tá? Que pode acontecer também. O outro tipo de capilar é o denominado capilar fenestrado ou visceral. Por que fenestrado? Porque esse capilar, pessoal, vai apresentar alguns orifícios, algumas cavidades que atravessam esse endotélio. Tá? No capilar fenestrado, via de regra, ele é dividido em 2 grupos. O capilar fenestrado, que tem diafragma, ou seja, tem uma membrana ocluindo parcialmente esse orifício, ou capilar não fenestrado, ou capilar destituído de diafragma. Então, os capilares fenestrados, eles podem ter ou não diafragma, que é a membrana que vai cobrir essas fenestrações. Os capilares fenestrados, quando eu digo assim, capilar fenestrado, ele tem diafragma. Quando eu quiser me referir ao capilar fenestrado sem diafragma, eu vou afirmar fenestrado destituído de diafragmas. Tudo bem? Então, via de regra, os capilares, se você vê o termo só fenestrado, é um capilar que tem o diafragma. Tá? Se você observar o capilar visceral, aí sim você pode ter certeza que é um capilar fenestrado com diafragma. Tem lâmina basal contínua, apesar da parede ser perfurada por essas fenestrações, e a gente encontra, aí Débora, você tinha perguntado, ó, encontra em tecidos onde acontece intercâmbio rápido de substância entre os tecidos e o sangue. Por que a presença das fenestrações permite maior rapidez, maior fluidez dessa troca? Porque, na verdade, essas fenestrações elas vão ser poros de passagem. Então não tem que esperar que esse líquido se difunda pelo citoplasma, depois se difunda pelo tecido. Ela vai passar por esses poros. Então a velocidade de transição
vai ser maior. Então, nas vísceras, nos órgãos internos em que eu tenho uma necessidade de que essa velocidade seja maior, eu tenho aqui especificamente nesses vasos a presença desses capilares fenestrados. Ok? Olha lá, a gente já viu essa imagem, né? Já falei que aqui é a célula endotelial e aqui a gente está percebendo as fenestrações nesses capilares, que no caso de um capilar visceral, a gente observa que elas são vedadas parcialmente, obviamente, por uma membrana. E essa membrana, ela vai ajudar a selecionar aquilo que passa ou não, vai ajudar a separar o conteúdo sanguíneo do conteúdo externo também do vaso. Olha só, aqui a gente está vendo um capilar fenestrado no rim, né? Aqui a gente as setas estão indicando as fenestras que são fechadas por diafragma. Então aqui a gente está vendo uma bolinha e uma linhazinha fininha no centro, ó, que são os diafragmas. Tá? Aí marcado com as letras, ó, o G é o aparelho de Golgi, N aqui é o grande núcleo desse endotélio aqui, tá? E C são os centríolos que estão demonstrados aí na imagem. Tudo bem? Olha lá. Existem capilares que são fenestrados, mas são destituídos de diafragma. A gente encontra esses capilares exclusivamente ou caracteristicamente no glomérulo renal, que é a unidade funcional do rim, né? Então, esses capilares fenestrados destituídos de diafragma são uma exceção, porque, via de regra, os capilares fenestrados, como eu já disse para vocês, eles têm o diafragma. Como não possuem diafragma em suas fenestras, o sangue se separa dos tecidos por uma lâmina basal muito espessa e contínua. Tá? Mas esses capilares eles não possuem fenestrações, certo? E aí o último tipo de capilar que nós temos são os capilares sinusoides. Os capilares sinusoides eles recebem esse nome porque eles têm um trajeto tortuoso, sinuoso, cheio de curvas, ok? Tem um diâmetro maior do que os demais, em torno de 30 a 40 micrômetros de diâmetro, e um caminho bastante curvo, bastante tortuoso. Tá? As células endoteliais estão dispostas em camadas descontínuas e são separadas por um espaço amplo com a lâmina basal, que também é descontínua, diferente dos outros capilares que nós vimos. Né? E eles também são fenestrados, porém sem diafragma. São encontrados principalmente no fígado e em órgãos hemocitopoéticos para facilitar enormemente o intercâmbio entre o sangue e os tecidos. De que forma que eles facilitam? Vou dar um exemplo prático para que você entenda. Se você já foi a uma região, ao litoral, por exemplo, normalmente você, para chegar no litoral, desce uma região de serra, de montanhas, né? E normalmente essas estradas em regiões de serra e montanha são estradas bastante curvas. E aí eu faço uma pergunta para você. Você dirigindo o seu carro, né? Você consegue chegar na mesma velocidade de uma estrada reta? Quando você desce essas estradas tortuosas? Claro que não. Você tem que diminuir a sua velocidade, porque senão você não faz a curva. Se eu tenho um órgão extremamente ativo metabolicamente, que precisa captar muito bem aquilo que foi metabolizado, ou eu tenho um órgão que é responsável por produzir células que vão ser colocadas no sangue, concorda que o fluxo de sangue nessas regiões vai ter que ser mais lento? Se o fluxo de sangue tem que ser mais lento, os capilares que passam ali têm que apresentar essa tortuosidade, essas curvas, porque isso necessariamente diminui a velocidade de passagem do sangue. Diminuindo a velocidade de passagem do sangue, aumenta, potencializa a capacidade de colocação e de retirada de coisas desse sangue por esses órgãos. Os capilares, eles têm um diâmetro total, né, do conjunto dos vasos
800 vezes superior ao da aorta, obviamente, se eu somar o diâmetro de todos esses capilares. A velocidade média do sangue na aorta é em torno de 320 milímetros por segundo, enquanto que nos capilares é de apenas 0,3 milímetros por segundo. Gente, a artéria simplesmente conduz o sangue. Os capilares, além de conduzir, eles vão ter que permitir trocas metabólicas entre o tecido sanguíneo e o interstício, o tecido conjuntivo. Se isso acontece assim, a velocidade de passagem tem que ser menor mesmo, porque senão o sangue passaria muito rápido e não teria essa troca metabólica. Tudo bem? Os vasos capilares são frequentemente chamados de vaso de troca. Mari, bom dia, Dulce, tudo bem? Mari, o rim também o quê? Sem problema, Dulce. Capilar sinusoide? Ô, Mário, o rim, ele tem, aqui ó, tem um capilar fenestrado, que é um capilar visceral, tem um capilar fenestrado destituído de diafragma, no caso do glomérulo renal, né? Mas ele também pode apresentar algum tipo de capilar sinusoide. Mas os capilares característicos do rim são o fenestrado destituído de diafragma e os capilares fenestrados propriamente dito, tá? Tanto é que aqui, olha, na imagem que eu coloquei aqui para vocês do microscópio eletrônico, é um capilar fenestrado tipicamente do rim, tá? Mas não é um destituído de diafragma. A filtração lá no rim, ela vai acontecer especificamente nos néfrons, né, na unidade funcional do rim, nos glomérulos associados aos túbulos túbulos coletores distais, proximais, aquela estrutura típica dos néfrons, né? A filtragem ela acontece especificamente nessas estruturas, nas estruturas funcionais do rim, em especial no glomérulo renal, né? Então, o capilar característico do glomérulo renal não é um capilar sinusoide, é um capilar fenestrado e destituído de diafragma. O capilar sinusoide ele é mais característico do fígado e é mais característico dos órgãos hemocitopoéticos, como a medula óssea, por exemplo. Tá? Mas veja bem, não significa, Mário, que o fato de não ter capilar sinusoide aqui no rim não facilite a filtração. Tá? Porque o fato de ser um capilar fenestrado já vai facilitar, acelerar a troca de líquidos para que possa ser filtrado. Tá certo? Por nada. Olha só, os vasos capilares são frequentemente chamados de vasos de troca, né? Como eu já disse para vocês, a principal função desse capilar é permitir a comunicação do conteúdo sanguíneo com o interstício, tá? Uma vez que é nestes locais que são transferidos oxigênio, gás carbônico, água, solutos, macromoléculas, substratos, metabólitos, do sangue para os tecidos e dos tecidos para o sangue. Por isso que os capilares muitas vezes são denominados vasos de troca. Tá? Os mecanismos responsáveis por esse intercâmbio ainda não são completamente conhecidos. Porém, o que já se sabe é que para cada tipo de molécula, para cada tipo de capilar, tem uma forma que essa molécula passa. Então, para determinados tipos de molécula, determinados tipos de capilar é mais indicado. Por isso que naquele órgão eu vou ter certo tipo de capilar. Mas ainda não se tem muito aprofundado os mecanismos através dos quais
essas substâncias elas passam de um lado para o outro. Tá? Tem alguns estudos já adiantados nesse sentido, mas ainda não tem clarividência típica. Falou, não, é assim realmente. Certo? O que se sabe é que os vasos estão adaptados para a região específica em que eles se encontram. Certo? As células endoteliais, além do revestimento interno que nós já vimos, além de permitir a passagem do líquido de dentro para fora e de fora para dentro do capilar, elas também têm algumas funções específicas. Por exemplo, conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, que são hormônios, né, que são enzimas que são responsáveis por controlar, entre outras funções, por exemplo, o nível de tensão, o nível de pressão nesses vasos. Controla, por exemplo, também ajuda a controlar a excreção e a absorção renal, uma série de situações específicas que elas vão controlar. Né? Conversão da serotonina, das prostaglandinas e da norepinefrina em compostos biologicamente inertes, ou seja, inutilizar, inativar esses mediadores químicos aí, para que eles não fiquem sempre atuantes, 100% atuantes. Né? Também a lipólise de lipoproteínas por enzimas de células endoteliais, transformando em triglicerídeos e colesterol. Lipólise, lise é quebra, né? Lipo tem relação com gordura, né? Então vai quebrar lipoproteínas, né, através de enzimas. Então uma enzima vai quebrar proteínas relacionadas à gordura para transformar em triglicerídeos e em colesterol. Então tem a ver com o metabolismo das gorduras também. Tá? Além disso, também tem relação com a produção de fatores vasoativos que vão influenciar na tonicidade do vaso. Tá? Entre eles, o que se destaca é a endotelina, que são agentes vasoconstritivos, como o óxido nítrico e fatores de relaxamento. Então, as endotelinas elas vão ajudar a controlar a tonicidade vascular. Quanto mais constrita, maior vai ser o tônus. Quanto mais dilatada, menor vai ser o tônus, menor vai ser a resistência desse vaso. E as endotelinas vão controlar isso aí. Também controla o crescimento do sistema vascular no sistema embrionário, no desenvolvimento embrionário da pessoa, tá? Além de regular o crescimento capilar no adulto. Esse crescimento capilar no adulto e o desenvolvimento embrionário desses capilares é controlado por um fator de crescimento liberado pelas células endoteliais chamado VEGF, que é fator de vascular. Obviamente a sigla em inglês, né? Traduzindo, fator de crescimento do endotélio vascular. Tudo bem? Então essas são algumas funções das células endoteliais, além do revestimento e da permissividade quanto à passagem de líquidos através deles. Né? Os vasos capilares se anastomosam livremente, se unem livremente, formando uma rede ampla que interconecta as pequenas artérias, que são as arteríolas, com pequenas veias, que são as vênulas pós-capilares. As arteríolas elas vão se ramificar em vasos pequenos, envoltos por uma camada descontínua de músculo liso, chamada meta-arteríolas, que terminam por formar os capilares. Então é uma transição, né? De artéria para arteríola, de arteríola para meta-arteríola, de meta-arteríola para capilar. Mas veja bem, essas meta-arteríolas, elas muitas vezes elas são ocultas do ponto de vista do ensino. A gente costuma ensinar assim, artéria, arteríola, capilar, vênula, veia. Mas como eu disse para vocês no início do nosso bate-papo, essa transição de artéria para arteríola, de arteríola para capilar, ela não é brusca. Não é assim, até aqui é arteríola, daqui para lá vai ser capilar. Como ela é uma alteração progressiva, na medida em que vai se aproximando do capilar, ela vai se transformando em capilar. E essa região de transformação em que não é nem uma arteríola e não é nem um capilar, a gente chama de meta-arteríola ou
metarteríola, certo? Olha só, aqui a gente está vendo, olha, uma arteríola que se ramificou, formou uma metarteríola que vai dar origem aos capilares. Aqui eu tenho uma vênula pós-capilar que vai se desembocar numa veia. Tudo bem? A circulação capilar é controlada pela excitação neural e hormonal, enquanto que a riqueza de vasos da rede capilar está diretamente relacionada com a atividade metabólica dos tecidos. Então veja bem, quem vai aumentar em quantidade a circulação de sangue dentro do capilar é o sistema nervoso, em especial o sistema nervoso autônomo, e o sistema hormonal, hormônios liberados, que são hormônios excitadores, vasodilatadores. Mas quem vai quantificar, quem vai falar, bom, nesse órgão aqui eu tenho que ter muitos capilares, tenho que ter uma extensa rede de capilares, é a atividade metabólica dos tecidos, conforme eu já havia dito para vocês. Quanto maior a atividade metabólica dos tecidos, maior vai ser a quantidade de vasos capilares. Tudo bem?